gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. A gente vai dar seguimento na história do Brasil, né? A última aula a gente viu as questões das revoltas e tudo mais. Todo mundo tranquilo com revoltas ainda? Alguém colocou alguma coisa da aula passada? Todo mundo suave? Beleza. Hoje a gente fala sobre tratados e o Marquês de Pombal, tá legal? Eu queria adiantar duas coisas para vocês, primeiramente, sobre a matéria de hoje, beleza? São duas matérias, né? Tratados e Pombal. Qual que é a primeira situação aqui? É referente aos tratados. Rapaziada, infelizmente em algumas matérias aí, tem sempre aquela matéria que a gente tem que fazer o quê? Decorar, beleza? Eu não gosto de ficar decorando coisa, eu gosto de entender o que está acontecendo ali e criar um raciocínio em cima daquilo. Porém, contudo, entretanto, aqui é a história, a maior parte é decoreba, mas o tratado de limite é somente decoreba, beleza? É decorar o que está escrito aqui e usar na prova. Qual que é a dica aqui? Vocês vão ficar se matando de decorar escrito do dia? Não precisa, beleza? Porém, o que vocês podem fazer? Quando estiver chegando mais próximo das provas e tudo mais, aí sim vocês vêm e passam, dá uma olhada nos tratados, porque infelizmente isso aqui é só decoreba. Eu sei que amanhã ou semana que vem no máximo vocês já esqueceram todos os tratados, beleza? É normal que acontece com todo mundo, fechou? Aí qualquer dica, chegando perto de prova, o ideal é vocês darem pelo menos uma lida em cima dos tratados que cada um faz, beleza? Mas de qualquer forma, assim, também não é uma matéria tão recorrente, beleza? Então, não ser tratado, eu não vou passar em prova, não precisa se preocupar tanto assim também, beleza? Mas é uma matéria inteiramente quase somente decoreba, beleza? E depois a gente vem com o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal vocês já devem ter ouvido falar alguma vez aí durante as aulas. E Marquês de Pombal é muito mais tranquilo, você entendeu o pensamento dele. Marquês de Pombal é uma questão interessante, só de você entender o pensamento dele, você consegue entender todas as questões que ele vai fazer aqui no Brasil. Então, só de conhecer o cara, você consegue matar as questões dele bem tranquilamente, beleza? Mas a gente já vai ver isso aí já. Depois a gente vai ver as questões também, referente a tratados e o Marquês de Pombal. Mas, no geral, é uma aula bem tranquilinha, uma aula bem light hoje, beleza? Vamos começar aqui com os tratados. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre os tratados são duas regiões. Duas regiões que são muito importantes para a história do Brasil no geral e que vai ter muita importância dentro dos nossos tratados, beleza? São duas áreas que a gente vai conhecer aqui, provavelmente você já conhece essas áreas também, que é a Colônia de Sacramento e os Sete Povos e Nações. Já ouviram falar desses dois aí? Todo mundo tranquilo? Beleza? Essas duas áreas são áreas que vão gerar muito conflito, tanto para o Brasil quanto para a Espanha, quanto para Portugal também, né? Durante o período ali colonial, beleza? E justamente por conta desses conflitos que vão acontecer nessas duas áreas, é que vão surgir os tratados de limites, os tratados de terras, beleza? Então, o que é interessante, primeiramente, a gente conhecer essas duas regiões e o porquê que essas duas regiões são importantes, porque elas são pontos de conflito entre Espanha e Portugal. Depois disso vem os tratados. Aí os tratados são decorebas em cima desse conflito aqui que existe entre Portugal e Espanha, beleza? Todo mundo tranquilo? Vamos lá então. Primeiramente, vamos conhecer os Sete Povos das Missões. Esse nome aqui lembra algo religioso para vocês, sim ou não? Sete Povos das Missões tem alguma coisa a ver com religião ali, e é exatamente isso mesmo, tá legal? Os Sete Povos das Missões vai ser uma colônia de jesuítas e indígenas, no geral, beleza? Onde fica localizado essa colônia aqui? Na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, beleza? Ou seja, a terra que até hoje pertence ao Brasil, beleza? Só que naquele momento a gente tem que lembrar que já não existia o Tratado de Tordesilhas, o pessoal estava para lá e para cá, então assim, gerava bastante conflito entre os dois povos, tá legal? Questão interessante sobre aqui os Sete Povos das Nações, que ele representava um perigo para o nosso Marquês de Pombal, a gente já vai entender posteriormente. O que acontece? O Marquês de Pombal é um cara que a gente conhece como um déspota esclarecido. Já ouviu falar nesse termo aí, déspota esclarecido? O que significa ser um déspota esclarecido? Alguém sabe? Alguém lembra? Ele é autoritário, mas segue as ideias do iluminismo. Ele é autoritário e segue as ideias do iluminismo, certo? Igualdade, liberdade e fraternidade. Isso aí faz sentido? É meio contraditório você ser um cara autoritário e ter com base esses pensamentos iluministas aí, beleza? Todo mundo
mundo concorda? Todo mundo beleza? Fechou. O que acontece? Os 7 povos das nações, ele vai ser majoritariamente uma colônia de jesuítas, como a gente já viu, por isso que ele vai ter esse nome mais tipo messiânico aí, beleza? O que acontece? Por ser uma colônia de jesuítas, eles tinham uma certa autonomia, uma certa autoridade aqui no território brasileiro, ninguém mexia com eles de fato, tá legal? E isso vai gerar um problema para quem? Para quem for governar o país ali de certa forma, beleza? E a figura que vai vir para governar o Brasil, posteriormente que a gente já vai ver, é o próprio Marquês de Pombal. Só que o Marquês de Pombal ele era um cara autoritário, é um cara que não queria mandar em tudo ele por ele mesmo, beleza? Quando ele vê isso aqui representa o que para ele? Uma situação legal ou uma situação de conflito? Conflito, todo mundo concorda? Pô, os caras aqui eles têm uma certa autonomia, eles não dependem tanto do governo, não dependem tanto dos governadores gerais, dos vice-reis em geral, eles são meio que independentes ali do restante da situação. Porque os caras eles são jesuítas, com os povos indígenas aqui, tá legal? Eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem produzir o próprio alimento, beleza? A situação aqui não era plantar para gerar lucros, era somente uma questão mais de subsistência, beleza? Então assim, o pessoal que morava aqui, eles não atendiam os interesses nem de Portugal, nem do Marquês de Pombal, beleza? Eles viviam sozinhos por eles mesmos, por conta própria. Uma situação totalmente de subsistência e não tinha uma questão de... Alguém mais alto aí pra pegar? Ó. Tá legal a imagem. Fechou. Voltando aqui, qual que é a situação? O pessoal que é independente, eles não produzem. Eles estão no interior ou no litoral? Interior. No interior planta o quê? Café? Ok, mas nessa época eu plantava café já? Algodão? Algodão no sul do Brasil? Algodão aqui no sul? Não, oi? Pecuária? Pecuária é o que mais ok, beleza? Mas no geral, eles produziam algum muito valioso ali para a coroa? Para gerar lucro? Sim ou não? Não, beleza? No geral, nós são totalmente de subsistência. Perfeitamente, a pecuária vai se instalar aqui no sul, posteriormente não está tão atrelado à questão dos jesuítas propriamente dito, porque a pecuária aqui no sul ela vai ser subsidiada por Shire, pegar uma questão de gerar recurso econômico de fato. Porém, os jesuítas aqui eles não estão com essa intenção, eles estão somente com a intenção de catequizar, de expandir a fé católica no geral, beleza? Dá para plantar de açúcar aqui? Não tem terra boa e não tem o clima adequado. O sul não tem um clima bom para plantar cana-de-açúcar. Café até ok, mas não é aqui que a gente vai plantar café e não vai ser agora também. Lembra que aqui a gente está no século, mais ou menos, século XVIII, tá legal? 1700 a 1800 ali. Mais pro final do século XVIII, tá? Essa região aqui. O que acontece? Essa região aqui, ela representava um perigo à coroa, ela representava um perigo, uma ameaça ao Marquês de Pombal. Então, quando ele entrar, ele vai tentar combater essa região aqui, que é uma região independente do restante da colônia, beleza? Primeiro ponto interessante, entender a situação aqui dos 7 povos das missões. Uma questão interessante também sobre os 7 povos das missões, quem estavam aqui? Jesuítas, índios, o que mais? Espanhóis? Principalmente espanhóis ou principalmente portugueses? Quem estavam aqui? Alguém lembra? Alguém sabe? Rapaziada, a maior parte dos jesuítas que estão aqui nessa região nesse momento são espanhóis jesuítas, beleza? São jesuítas espanhóis, beleza? Alguém saberia me dizer o motivo por quê? Na Espanha, podia escravizar indígena? Perfeitamente. Na Espanha, no território espanhol, aqui do lado, na Argentina, Uruguai, os caras podiam escravizar os indígenas. O que significa? Não tinha indígena para o cara catequizar. Só que onde que não pode escravizar o indígena? No Brasil, beleza? Então, os jesuítas espanhóis, eles começam a vir para o Brasil para catequizar os indígenas aqui na região dos 7 povos das missões. Não tem somente espanhol, tem espanhol e português ao mesmo tempo, porém a maior parte deles vão ser espanhóis, tá legal? Só que isso aqui gera um grande problema pra gente. Nota, Rio Grande do Sul, 7 povos das missões, está no território
teoricamente português, teoricamente brasileiro, todo mundo correto? Ok? Fechou? Ok. Mas a maior parte do pessoal que está aí são pessoal espanhol. Isso gera um problema pra gente? Sim, beleza? Ainda mais quando a gente conhece um tratado que vai vir logo em seguida, que é o Tratado de Madrid, beleza? O que dizia o Tratado de Madrid? Alguém lembra? Se tivesse mais portugueses no território, era de Portugal. Se tivesse mais espanhóis, era de... Perfeito. O Tratado de Madrid ele segue um lema que a gente conhece como Ut Possedetis. Alguém lembra o que significa Ut Possedetis? Uso pela posse. Uso pela posse, exatamente. O que significa? Quem está naquela terra tem aquela terra. Aquela terra pertence a quem usa aquela terra, entendeu? É basicamente isso que acontece. Ah, ok. Válido o Tratado de Madrid. Quem que está usando essa terra? Espanhóis ou portugueses? Espanhóis. Então, teoricamente, a terra do Rio Grande do Sul seria passada para os espanhóis, beleza? Só que isso aqui vai gerar conflito. Obviamente, sempre vai gerar conflito. E vai acabar originando a guerra que a gente conhece como... Alguém sabe o nome da guerra? O que vai acontecer ali? A guerra aqui no 7 Revoluções? Guerras jesuíticas. Alguém já ouviu falar nisso ali? Já? Enfim, a gente já vai ver isso aí e vai entender por conta da questão do Tratado de Madrid. Mas, no geral, todo mundo conheceu os 7 povos e missões? São, a maior parte, espanhóis, jesuítas que estão organizando os indígenas aqui na região brasileira, beleza? Todo mundo de boa? Basicamente isso. Agora vamos conhecer a segunda região de conflito importante pra gente, que é essa daqui. A colônia do Sacramento, beleza? Rapaziada, onde fica a colônia do Sacramento? Rio da Prata, Bacia Cisplatina, Bacia Patina, tanto faz. Essa região aqui fica no Brasil ou não? Fica no território brasileiro? Fica no território português? Não, isso aqui fica na região da Bacia Cisplatina, tá? A região da Bacia Cisplatina é uma região espanhola, beleza? Dos espanhóis, beleza? Só que tem uma coisa interessante. Os portugueses tinham interesse em um certo recurso que tinha aqui nessa região. Qual é esse recurso? Prata? Platina? Rapaziada, o nome da região aqui é Bacia Cisplatina. Esse nome vem por conta que ela era rica nesses recursos minerais no geral. Platina, prata propriamente dito, aqui no Rio da Prata, beleza? Portugal tinha interesse nesses recursos. Então o que eles começam a fazer? Ah, interessante. Esse interesse aqui na colônia do Sacramento, na Bacia Cisplatina, ela é recente ou ela vem desde sempre? Desde sempre? Desde quando? Desde sempre, desde quando? Quando que começa esse interesse? É bem fácil, pra falar a verdade. Desde que chegou o Martim Afonso. Desde que chega o Martim Afonso Souza? Qual que é o objetivo do Martim Afonso Souza? Revisar? Povoar ali. Expandir para a região da Bacia Cisplatina, beleza? É uma missão do Martim Afonso Souza, que ele chega em 1532, ele já vem com essa intenção de explorar essa região aqui, da Bacia Cisplatina, beleza? Ou seja, esse interesse aqui na Bacia Cisplatina vem desde 1530, beleza? Muito tempo. Como eu disse, vai sempre ser uma região de conflito, beleza? Só que ainda mais agora, nesse momento que a gente vai ver aqui agora, que vai gerar muito conflito. Porque a gente vai ter português em solo espanhol, isso vai dar conflito. A gente vai ter, inclusive, vários tratados aqui para tentar conciliar a situação da colônia do Sacramento entre Espanha e entre Portugal. Uma hora vai estar para a Espanha, outra hora vai estar para Portugal. Isso aqui vai ser uma região de bastante conflito por questão do recurso natural que tem nessa região, questão da prata e da platina, propriamente dito. E alguns tratados, vários tratados na verdade, vão ser em cima dessa região aqui. Pergunto para vocês, essa região aqui hoje pertence ao Brasil, sim ou não? Não, então provavelmente em algum momento essa região vai ser passada para a Espanha e a gente vai ficar sem, beleza? Tudo tranquilo? Essa região aqui é mais ou menos onde fica o Uruguai, beleza? Onde fica o atual Uruguai. O Uruguai se torna independente do Brasil um pouco mais para frente aí, lá no século XIX, né? E a gente acaba perdendo essa região aqui por definitivo. Mas enfim, o que é interessante? A gente conhecer essas duas regiões para a gente entender os tratados, beleza? Entender de certa forma, que algumas coisas não fazem sentido, beleza? Mas decoreba os tratados mesmo. Mas enfim, todo mundo conhecido 7 povos, nações e colônias de Sacramento, rapaziada? Todo mundo lembrou isso daí? Todo tranquilo? Fechou. Vamos prosseguir aqui agora. Vamos falar agora dos tratados de terras que a gente tem no Brasil. Desde o começo ali da colonização propriamente dito,
Qual que é o primeiro tratado de terra que a gente tem em relação ao Brasil? Tordesilhas? Perfeitamente, Tordesilhas. Antes de Tordesilhas a gente tem a Bourbon-Intercorteiro, só que a Bourbon-Intercorteiro nem chegava no Brasil ainda, beleza? Então esquece o Bourbon-Intercorteiro. Posteriormente veio o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é o primeiro que delimita as terras do Brasil para Portugal, beleza? Vocês lembram as léguas lá? Ah, tá aqui as léguas, né? 350 léguas a oeste de Cabo Verde, pertenceria à Espanha. A leste seria de Portugal, beleza? Então, Portugal ficaria com o litoral aqui no Brasil em geral, fechou? No futuro a gente chega na União Ibérica ali. A União Ibérica, qual que é a consequência da União Ibérica para as questões territoriais? Acabou o Tratado de Tordesilhas? Exatamente. Nota, o que é a União Ibérica? União de dois reinos com uma coroa só, certo? O rei da Espanha vira rei de Portugal. Todo mundo lembra disso daí? Tranquilo? Beleza. E o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre quem? Portugal e Espanha. Só que não, Portugal e Espanha agora é do mesmo rei. Faz sentido manter essa divisão? Não faz mais, beleza? Então aqui a gente tem o encerramento do Tratado de Tordesilhas, fechou? Durante a nossa União Ibérica. Em 680 é formada a Colônia do Sacramento, que é os portugueses na região da Bacia da Prata, que a gente já viu, né? E aí em 61 e 81 a gente tem o primeiro tratado, que é o Tratado de Lisboa, que é quando os espanhóis reconhecem a Colônia do Sacramento como sendo um território português, beleza? Em 87, os 7 povos nações jesuítas espanhóis em territórios portugueses. Então, nota, a gente tem meio que uma invasão por uma das partes. Portugal primeiro invade aqui a região da Colônia do Sacramento, e posteriormente os jesuítas espanhóis eles invadem, os 7 povos invadem teoricamente também, os 7 povos nações no território português, beleza? Isso que vai gerar um conflito pra gente posteriormente aí. Lembrando que é interessante aqui, nesse período aqui, que está acontecendo esses tratados aqui, 1681, 1687, eu tinha algum tratado que delimitava as terras? Eu tinha algum acordo de falar, você não pode ir pra lá e eu não posso ir pra cá? Não existia nada, beleza? O que delimitava era o Tratado de Tordesilhas. Só que a partir do momento que o Tratado de Tordesilhas deixa de existir, eu não tenho mais ninguém regulamentando toda essa situação, beleza? Todo mundo tem de ler, rapaziada? Tranquilinho? Fechou? Conhecendo aqui já as regiões, a gente parte para falar dos tratados de fato, beleza? O primeiro tratado que a gente vai ter aí no Brasil é o Tratado de Utrecht, ou o primeiro Tratado de Utrecht, mais especificamente, que vai ter o primeiro e o segundo, beleza? Tem uma diferença muito grande do primeiro para o segundo. O primeiro Tratado de Utrecht ele vai ser entre Portugal e França, beleza? O segundo é entre Portugal e Espanha, então são bastante diferentes um do outro. O primeiro Tratado de Utrecht, inclusive, eu acho que eu já comentei com vocês, já comentei? Vocês lembram o que fala do primeiro Tratado de Utrecht? Era uma divisão entre território, obviamente, entre Portugal e França. Vocês lembram quando os franceses eles são expulsos do Brasil? Na segunda invasão francesa? Eles fogem para onde? Guiana Francesa. Só que eles continuam fazendo o que no Brasil? Continuam invadindo, continuam dando problema aqui no Brasil. Aí eles acabam assinando esse tratado, o Tratado de Utrecht. O Tratado de Utrecht, o que dizia? Ao norte do rio Oiapoque pertence à França, ao sul pertence aos portugueses, beleza? Para acabar com esse problema aí. Acabar com esse conflito que estava dando entre Portugal e França aqui na região mais do norte do país, beleza? O que acontecia? O pessoal navegava bastante, inclusive é bastante interessante isso, não só aqui na região norte, nordeste, mas no Brasil inteiro. Geralmente o pessoal interioriza o território por onde? Por rio ou por terra? Por que rio? Porque o gado segue o caminho do rio para se alimentar. Não, perfeito, ok. Mas vamos pensar, esquece gado, pensando em questão bandeirante. O bandeirante, é mais fácil para ele entrar no território seguindo um rio ou entra no mato dentro? Seguindo o rio, certo? Se é aberto, é só ele navegando, tá legal? Então assim que o pessoal fazia para entrar mais no território do Brasil no começo. Obviamente depois eles vão desmatando, mais vão entrando também com a questão dos bandeirantes. Mas no geral, você adentrar o território por meio por meio fluvial é muito mais eficiente do que você ir por terra. Até, todo mundo já foi pra praia aí? Todo mundo já desceu a praia? Desceu a serra? Aquela floresta, aquele mato lá que tem quando você tá descendo a serra é o quê?
Mata Atlântica? Todo mundo já desceu a serra, né? Já viram aquele mato todo lá? Imagina agora se não tivesse a pista pra você descer. Como é que você ia descer lá? Ia ser fácil? Não, beleza? Imagina agora a mesma coisa, só que o cara tentar subir. É pior ainda. Descer já é difícil para subir, então piorou, beleza? Então, geralmente o pessoal vai se beneficiar dos cursos de rios. Os cursos de rio é muito mais fácil você navegar e adentrar o território, beleza? Isso vai acontecer bastante. Por que eu falei isso? Porque isso vai gerar muito conflito entre a França e Portugal aqui. O pessoal vai ficar roubando o navio um do outro, afundando o navio um do outro, e por conta disso eles vão acabar chegando nesse tratado, que é o primeiro tratado de Utrecht que a gente conhece, beleza? O primeiro tratado de Utrecht, ao norte do rio Oyapock, pertence à França, ao sul, Portugal, como final. O tratado de Utrecht ele tem muito mais consequências na Europa, no geral. Só que pra gente aqui pensando na história do Brasil hoje, o que interessa pra gente saber sobre isso daqui, beleza? Todo mundo tranquilo com o tratado de Utrecht primeiro? Fechou? Beleza. Vamos prosseguir. Segundo o tratado de Utrecht, falava um pouco das posições na região da Bacia Cisplatina. Se fala sobre a região Cisplatina, o tratado é de quem? Portugal e Espanha, perfeitamente dito. Vai ser para tentar reconhecer a situação aqui da colônia do Sacramento, beleza? Espanha vai reconhecer, não, beleza, é de vocês aí, pode ficar. Só que geral já gera conflito de novo, já começa a entrar em guerra de novo. Já vai ter mais tratado para tentar resolver a situação posteriormente. E agora vem um ponto interessante aqui da aula dos tratados, que é o Tratado de Madrid, beleza? Por que o Tratado de Madrid é interessante? O Tratado de Madrid para o Brasil é o tratado mais importante de terras que a gente teve até hoje. Por quê? Porque ele basicamente delimitou tudo que a gente conhece como Brasil hoje em dia, beleza? Se vocês olharem aqui no mapa, tudo que está delimitado pela linha vermelha é o que delimitava o Tratado de Madrid, tá? Então, nota, ele deu quase que todo o contorno atual do Brasil durante o Tratado de Madrid, beleza? Alguma coisa ou outra mudou ali posteriormente, mas principalmente que é a questão do agro, que o pessoal vai comprar lá no século XX, né? 1900, começo de 1900 lá, alguma coisa assim, 1907, se eu não me engano, que o pessoal compra aqui a região do Acre com o Tratado de Petrópolis. Já ouviram falar do Tratado de Petrópolis? O Tratado de Petrópolis, o pessoal compra o Acre em troca de gado. Basicamente isso que aconteceu, beleza? O pessoal deu gado e a gente pegou esse pedaço de terra pra gente, tá? Então, ó, o Tratado de Madrid ele deu quase toda a configuração atual do Brasil, por isso que ele é tão importante pra gente, é tão importante pra história e por isso que é geralmente o que mais aparece em provas também, tá legal? Fora essa questão da importância dele, ele também utilizava um conceito que eu já comentei com vocês, que é muito interessante, que é o conceito de ut possedetis. É um conceito greco-romano, beleza? Que significa uso pela posse. O que significa isso literalmente? Se eu estou usando, é meu, beleza? Ponto final. O pessoal usou esse princípio para delimitar o Tratado de Madrid, delimitar toda essa situação aqui. Só que aqui já entra outro problema, beleza? Nota. Onde fica a colônia do Sacramento aqui? Aqui embaixo, certo? O Tratado de Madrid estava pegando a colônia do Sacramento? Que era Portugal? Não estava. E os 7 povos e missões, que está ali no Brasil? Está apertando pra gente. Então, não, isso aqui está dando um problema, sim ou não? Porque, teoricamente, seguindo o Tratado de Madrid, os portugueses tinham que sair da colônia do Sacramento e os jesuítas tinham que sair aqui da região sul do Brasil. Isso vai acontecer? Não, isso aqui vai gerar conflito, isso aqui vai gerar guerra e surgem as guerras guaraníticas, beleza? E as guaraníticas é referente aos 7 povos e missões, fechou? O pessoal vai tentar retomar as terras ali no geral, isso não vai dar certo, vai gerar um conflito. Lembrando que a colônia, os 7 povos e missões, o pessoal fala, mas era só indígena e padre, jesuíta. Como é que eles conseguiram resistir tanto? Olha o tamanho da colônia dos 7 povos e missões. Era pequeno? Não era. Tinha muita pessoa vivendo aqui nessa região, tá legal? Então eles tinham muita resistência contra tanto os portugueses quanto contra os espanhóis. No final das contas, eles vão acabar sendo expulsos por uso, obviamente, de armas e tudo mais. Os exércitos vão vir para tentar expulsar o pessoal ali da região dos 7 povos e missões. Só que isso vai gerar um conflito, vai gerar a guerra guaranítica, como a gente já conhece. Beleza? Aqui, ó. De acordo com o Tratado de Madrid,
acompanhe o celular que tá tudo cortado, né? Portugal ficaria com 7 povos das missões. 7 povos das missões, região que fica aqui no sul do Brasil, que era dominada majoritariamente por espanhóis, beleza? E a Espanha ficaria com a colônia do Sacramento, que era majoritariamente também dominada por portugueses, beleza? Então isso aqui vai gerar conflito em ambos locais. Mas a moda agora a gente fica mais aqui também vai gerar conflito. Os portugueses que estavam aqui, eles queriam sair daqui dessa região? Não, o pessoal estava ganhando dinheiro aqui com os recursos que tinha nessa região, beleza? Então para eles sair daqui não era interessante, fechou? Então isso vai gerar conflito e posteriormente eles acabam saindo de fato, eles acabam sendo expulsos. E esse conceito, o conceito de Utiposedetes, repeti bastante hoje porque geralmente ele aparece muito em prova, beleza? Sem sacanagem, umas 4, 5 questões aí de concurso ES SpaceX que falavam sobre Utiposedetes e é um conceito muito simples de você pegar e aprender aí, beleza? Então fiquem atentos com esse conceito. Todo mundo entende esse conceito aqui, bem tranquilo? Bem fácil de lembrar também? Só que uma questão interessante, o Tratado de Madrid ele é assinado em 1750. Só que em 1750, o Marquês de Pombal ele desconsidera o Tratado de Madrid. Então, ou seja, não vale mais, beleza? Deu sim os limites, os contornos que a gente conhece no Brasil majoritariamente, porém o próprio Marquês de Pombal ele vai desconhecer, vai desvalorizar o Tratado de Madrid. Isso vai gerar muitos conflitos também. O próprio Tratado de Madrid já gerou conflitos. Quando o Marquês de Pombal ele vem e desclassifica esse tratado, gera mais conflito ainda, beleza? Principalmente, obviamente, na região da região guaranítica, lá que a gente já entendeu o problema. Aqui só para a gente também ter uma ideia aqui referente à diferença entre o Brasil antes e depois do Tratado de Madrid, beleza? Tudo em verde aqui era o que seria o Brasil até o Tratado de Tordesilhas, beleza? Tudo direito seria o Brasil, o restante seria tudo espanhol. Com o Tratado de Madrid de 1950, o Brasil ele mais que dobra de tamanho, beleza? Se for comparar a questão de território dele, propriamente dito, o Brasil ele mais que dobra de tamanho com o Tratado de Madrid. Por isso que o Tratado de Madrid ele é o mais importante pra gente, é o que geralmente aparece em questões de provas, tá? Então fiquem atentos. Pô, não quero saber de tratado. Pelo menos o Tratado de Madrid você tem que saber, beleza? O Tratado de Madrid é o mais importante pra gente no contexto geral. Posteriormente também tem um Tratado de São Ildefonso, vai ser um tratado entre Portugal e Espanha, que vai resolver os conflitos aqui na região do Rio Grande do Sul, beleza? Em 1761, a gente tem o Tratado de Alpardo. O que faz o Tratado de Alpardo? Ele basicamente anula o Tratado de Madrid. Anula o Tratado de Madrid, espanhóis ficam com a ilha de Santa Catarina e Portugal fica com as famílias açorianas do sul. As famílias açorianas e a parte espanhola ali nem é tão interessante, não é tão relevante para a gente, não costuma aparecer. O que costuma aparecer referente a essas questões aqui em prova, beleza? Quem ficou com quem? Ponto final. Tratado Santo Ildefonso entre quem? Entre Portugal e Espanha, quem ficou com quem? Ponto final. Saiba disso e já está suficiente para você matar a maior parte dessas questões aqui. É o Pardo, já viu, né? Posteriormente, a gente tem o Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso ele tem basicamente as linhas gerais do nosso Tratado de Madrid. Porém, os espanhóis eles desocupam a ilha de Santa Catarina, que fica para Portugal, e Sacramento volta a ser a da Espanha, beleza? Então, com o Santo Ildefonso, a gente de fato resolve a situação ali na região do Sacramento, beleza? Que é uma região espanhola, uma região aqui embaixo, no Uruguai, beleza? Na região da Cisplatina. Com o Tratado de Santo Ildefonso, 1777, perfeito? Portugal desocupa a região da colônia do Sacramento de fato, de vez, beleza? Acaba com o problema na colônia do Sacramento. Posteriormente, a gente tem o Tratado de Badajoz, que Portugal cede Olivença à Espanha e Espanha cede 7 povos e nações a Portugal. O Badajoz ele é interessante para o Brasil. Para a Espanha, para a Espanha aqui a gente não conhece essa região, então não é tão relevante para a gente. Mas o que é interessante referente ao Badajoz, a gente recupera a região aqui dos 7 povos e nações e resolve o conflito que tinha aqui na região das guerras guaraníticas, beleza? Basicamente isso aí. Rapaziada, os tratados que a gente tem sobre terras, basicamente são esses, tá legal? Como eu falei, é chatinho, é decoreba, não tem muito o que fazer, tá?
Tem inclusive um ditadinho que a gente usava para decorar a sequência dos tratados, que costuma aparecer também. Ah, qual foi a sequência dos tratados? Qual foi o primeiro, qual foi o depois? Alguém lembra o ditadinho que a gente usava para lembrar? Use maquiagem para sair bonito. Use maquiagem para sair bonita. Alguém consegue explicar? Use o trete, os dois. Use o maquiagem trete. matri. Maquiagem bonita. Para, o pardo. É o bardo. Sair de Santo Delfonso. Santo Alfonso, vê? Bonito e Badajoz. Bonita é o Badajoz, perfeito, exatamente. Use maquiagem para sair bonita. As iniciais, elas se referem às iniciais dos tratados em sequência, beleza? Então, se quiserem marcar aí, se quiserem anotar para decorar essa sequência dos tratados. E depois lembrar o que ficou para quem em ponto final, beleza? Só para finalizar, a gente também tem um tratado de Petrópolis, que eu já comentei para vocês, que o tratado de Petrópolis ele compra o Acre da atual Bolívia, né? A gente compra o Acre da Bolívia a preço de boi. A gente paga em boi, para mim é uma coisa assim, é um tratado meio estranho. Vai ser em 1913 ou 1917, tá? O tratado de Petrópolis acontece lá na Café com Leite, bem mais para frente. Outra hora a gente vai falar sobre mais. Não, eu vou comentar só, não tem tanto interesse a gente de fato. Mas o Tratado de Petrópolis é o último tratado que a gente tem referente às questões territoriais, às questões fronteiriças do Brasil. O último que acontece é o Tratado de Petrópolis, beleza? Rapaziada, alguma dúvida sobre os tratados de terras? Pô, chatinho, decoreba, pura decoreba, mas é isso aí que a gente tem, beleza? Todo tranquilo? Para o próximo? Vamos falar agora sim, um pouco mais interessante, falar sobre o período pombalino, beleza? Vamos lá. Período pombalino. Rapaziada, o Pombal era aquele cara que a gente conhecia como déspota esclarecido, como a gente já lembrou anteriormente. O que significa ser um déspota esclarecido? Significa que ele era um cara tirano, ele era um cara autoritário, ele queria fazer as coisas ele por ele mesmo. E ele utilizava, teoricamente, as questões dos lemas lá do iluminismo, questão de igualdade, fraternidade e liberdade, tá legal? Isso aqui é uma questão interessante, isso aqui é um tema que vai ser muito em alta na Europa, nesse século, no século XVIII em geral, que vai estar em alta as questões do iluminismo e tudo mais, a própria questão do totalitarismo, do tiranismo, né, dos caras, vai estar bastante alta essas questões aí na Europa naquele momento. Tem as questões, a gente vai ver algumas figuras que vão se enquadrar também como déspotas esclarecidos, beleza? Mas qual que é a questão mais interessante sobre isso daqui? Se você parar um segundo e pensar como se você fosse o cara, você consegue responder qualquer coisa referente ao período dele, qualquer coisa referente ao governo dele, beleza? Simplesmente entendendo qual que é o pensamento do cara. O pensamento do cara, eu quero resolver por mim mesmo, ponto final, beleza? A partir desse momento, você consegue entender todas as ações que ele vai tomar aqui no Brasil, tá legal? Então não precisa ficar se matando para decorar, não precisa saber o que ele fez ponto a ponto. Por quê? Somente de você saber a ideologia do cara, a mente do cara, você consegue chegar numa conclusão. Pô, ele faria isso daqui? Ele faria isso daqui? Sim ou não? Faria? Ok, você pode marcar. Nas questões a gente vai tentar fazer isso também, tentar, partindo do princípio de déficit esclarecido, chegar na resposta, sem nem de fato saber o que o cara está falando ali, beleza? Mas saiba, déficit esclarecido, ele é um tirano, ele quer fazer tudo por conta dele mesmo, beleza? Inclusive, tendo em vista essa questão dele querer controlar tudo sozinho, o que acontece? No Brasil, nesse momento aqui, existia uma situação que a gente conhecia como capitanias hereditárias, certo? O que eram as capitanias hereditárias? Cada um ganhava uma parte de terra lá e ficava responsável por controlar. Quando o Marquês de Pombal vem para o Brasil, ele faz o quê? Ele acaba com as capitanias hereditárias. Por conta de quê? Por que ele faz isso? Ele queria controlar tudo para gerar o lucro máximo para Portugal. Perfeitamente. Nota, quando tiver os capitães natários, eles vão exercer uma pequena resistência frente ao Marquês de Pombal. Então, quando ele vem e acaba com as capitanias hereditárias, não existe mais resistência para ele, beleza? Então, ele pode controlar tudo por conta própria, ponto final, fechou? Questão interessante também, ele que vai ser o cara responsável por acabar com o problema lá no Sete Povos e Nações, beleza? Que, nota, o Sete Povos e Nações representava também uma resistência interna a ele, beleza? Porque o pessoal lá era meio que autossuficiente, independente do restante da colônia, então eles não obedeciam muitas ordens da coroa.
Ele vendo a situação, ele não se sente confortável com a situação, ele vai o quê? Ele vai tentar acabar com a colônia de 7 Nações e posteriormente ele acaba de fato conseguindo com o final das guerras de Guaraníticas. Final das guerras guaraníticas, um monte de índio jesuíta morto e o que sobrou fugiu, beleza? O que sobrou era jesuíta foi embora, beleza? Basicamente é isso. Agora vamos dar uma olhada mais um pouco a fundo sobre o Marquês de Pombal. Uma questão interessante se a gente continuar aqui. O Marquês de Pombal vai entrar mais ou menos na época no meio do século XVIII, 1750. O objetivo dele aqui é gerar lucro para a coroa, beleza? Ponto final. O objetivo dele é gerar lucro para a coroa. Porque Portugal nesse momento ele viu um momento de crise, beleza? Por vários motivos, inclusive até desastre natural. Em 1850 acontece um grande terremoto em Portugal, inclusive o terremoto que aconteceu em Portugal, a gente não conseguiu registrar como tinha os aparelhos que a gente utiliza para registrar, quem está ali, mas os mitos aí dizem que foi o maior terremoto que já teve no mundo recente, né, no período humano, beleza? Mas, de novo, não tem como confirmar, porque questões que não tinham como medir de fato a intensidade do terremoto. Enfim, aconteceu um terremoto em Portugal, destruiu Portugal inteira, beleza? Então, arrebentou Portugal. Portugal já estava mal das pernas, questão financeira, questão de, principalmente, devendo quem? Inglaterra, por quê? Panos e Vinhos, qual é o nome do Panos e Vinhos mesmo? Methuen, Plano de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos. Portugal dava o quê? Vinho, e a Inglaterra dava? Pergunto para vocês, o que é mais caro de fazer, um pano ou um vinho? Vinho, obviamente, ponto final. Qual que é a situação? Por que os caras assinam esse tratado de Methuen? Por que eles aceitam fazer esse tratado? Hoje em dia alguém aceitaria fazer isso? Alguém aceitaria? Sim ou não? Não? Beleza. Hoje a gente sabe, é muito mais difícil fazer um vinho do que fazer um pano. Só que acontece, quando naquela época na Europa é uma situação muito nova, por conta da própria Revolução Industrial, a Inglaterra conseguiu meio que monopolizar a situação dos tecidos bons para fazer roupa e tudo mais. Então, num primeiro momento, parecia bom. Qual que é o problema? Para você produzir o pano em geral, produzir o tecido, é muito mais barato, porque você já está numa situação industrializada, do que você produzir o vinho, que é feito de uma forma totalmente manufaturada, né? Mão de obra caseira, propriamente dito, beleza? Então, assim, é muito mais difícil de eu produzir o vinho, muito mais caro, muito mais tempo de eu produzir o vinho do que fazer o pano que está sendo feito nas indústrias lá na Inglaterra, beleza? Então, a longo prazo, quem está ganhando dinheiro com isso? Portugal ou Inglaterra? Inglaterra. A curto prazo, ok, a gente vai ter roupa boa agora, beleza? Mas a longo prazo vai ficar ruim para Portugal. E isso vai acontecer, beleza? Portugal vai começar a perder muito dinheiro com a Inglaterra. Inclusive, Portugal não é o único país que assina esse tratado com a Inglaterra. Tem mais um outro país que a gente já falou que assinou esse tratado também. Quem que é? A França também assina o tratado de Methuen. Ou seja, a França também devia vir para a Inglaterra em troca de pano. Então, assim, a Inglaterra conseguiu enriquecer muito durante esse período. Isso é interessante para a gente entender também o próximo período que a gente vai ver, que é o Perjanino, que começa do século XIX, principalmente, com o Perjanino, o período segundo reinado também, é interessante a gente ficar ligado com a questão da Inglaterra. Inclusive, já comentei algumas vezes, quando a gente pensa em Inglaterra em relação ao Brasil, é somente a partir do século XIX, a partir de Dom João VI no geral, beleza? É isso que a gente vai ter influência direta da Inglaterra aqui no Brasil. Até lá, ninguém fala de Inglaterra aqui, beleza? Confiamos. Voltando agora sobre o próprio Marquês de Pombal. Portugal está em crise, está destruído, ele precisa gerar recursos para Portugal, beleza? Todo tranquilo? Fechou? Ok. Então ele tem que vir para cá e fazer gerar lucro para Portugal. Vamos dar uma olhada agora nas situações que vai acontecer aqui em seguida. O Marquês de Pombal, ele era primeiro-ministro lá de Portugal. Aí, posteriormente, isso ele acaba recebendo o cargo ali de ficar como comandante, como governador do Brasil no geral, beleza? O objetivo dele era racionalizar a máquina burocrática. Ou seja, racionalizar mais os processos, para tornar os processos mais eficientes no geral e diminuir gasto, diminuir perda de recursos ali por questões meio bobas que um cara só conseguiria resolver. Por isso que ele vem. E ele é o cara ideal para fazer isso aqui, porque ele é um décimo esclarecido. Então, nota, se somente ele conseguir resolver toda a situação aqui, eu vou gastar muito menos recursos, beleza? E aí entra a figura do Marquês de Pombal para a gente. Tem o Manuel de Godoy em Arana também, que são todos dados esclarecidos que ficam na Espanha lá, mas que a gente não é tão relevante não, beleza? Situação de Portugal. Terremoto de Lisboa em 55,
destruiu a cidade inteira, destruiu quase o país inteiro, por verdade. A dependência em relação à Inglaterra, como a gente já comentou sobre o Tratado de Leitrim, o plano de Sirmius, que a gente já conhece também, e tem um estado cultural que é bastante interessante sobre o que aconteceu aqui no Brasil, Portugal e Inglaterra em geral, que o ouro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra, que aí a gente consegue entender o quê? O que esse ditado disse pra gente? Que a Europa cresceu as custas do Brasil. Que a Europa, ok, tá me dizendo válido, ok, válido também, mas vamos tentar entender um pouco melhor. Tá dizendo basicamente o caminho que o ouro tomou aqui, sim ou não? O ouro saiu da onde? Foi pra onde? Portugal e acabou não mudar? Inglaterra, beleza? Então nota, Portugal tirava o ouro da gente, lucrava com ouro, só que ela devia para a Inglaterra, então ela tinha que pagar a Inglaterra, ela pagava com o quê? Com ouro. A Inglaterra fazia o quê com ouro? Vendia e comprava, fazia acontecer a Revolução Industrial, beleza? Então é isso aí que acontece. Então quando o pessoal fala, o ouro do Brasil está em Portugal. Não, o ouro do Brasil está onde? Inglaterra, beleza? Ponto final. Realizações de Pombal, Alvará de 59. Esse alvará aqui é interessante que ele expulsa os jesuítas e seculariza a questão do ensino aí, beleza? Por que ele expulsa os jesuítas? Por conta dos 7 Paulo Missões, por conta da desenvolvida um pouco dos 7 Paulo Missões, beleza? Transferência da capital da colônia para Salvador? Para Salvador ou para o Rio de Janeiro? Para o Rio de Janeiro, beleza? Vai de Salvador para o Rio de Janeiro, fechou? Por que faz isso aqui também? Administrar a região das minas. Administrar a questão do ouro, a questão do escoamento do ouro, propriamente dito, exatamente. Instalação de manufatura no Brasil é uma questão do setor têxtil. Aqui é uma questão muito interessante, tá legal? De acordo com o Pacto Colonial, posso ter isso aqui no Brasil? Sim ou não? Não, o que diz o Pacto Colonial pra gente? Colônia, posso produzir manufaturado? Não posso. Eu posso somente produzir aquilo que eu não posso produzir na Europa, em Portugal, provavelmente, que seria recurso agrário em geral. O Brasil não poderia fazer isso aqui. Porém, contudo, entretanto, por que o Marquês de Pombal ele vem e autoriza a construção do setor têxtil no Brasil? Da França? Da Inglaterra? Perfeito. Nota, Portugal estava perdendo dinheiro com o Tratado de Leitrim, certo? O que dizia o Tratado de Leitrim? França. Inglaterra dava pano e Portugal dava vinho. Só que nota, se eu conseguir produzir o meu próprio tecido, eu preciso continuar com o Tratado de Leitrim? Não preciso mais, beleza? Então por isso que ele vem e permite a questão do setor têxtil no Brasil, beleza? Criação de companhias de comércio no Brasil, a Grão Pará, Maranhão e Pernambuco, Paraíba. A gente já falou sobre elas aqui durante a aula de revoltas, na aula passada, beleza? Questão interessante, por que ele cria essas companhias aqui? Alguém tem alguma ideia? É bem fácil de responder, vamos lá. O que acontece? Um cara sozinho, ele conseguiria controlar o comércio do Brasil inteiro? Sim ou não? Ele consegue controlar a questão econômica acontecendo região por região no Brasil? Sim ou não? É impossível, beleza? O Brasil é muito grande. Então o que ele faz? Ele divide o Brasil nessas áreas e cria essas companhias de comércio. Essas companhias de comércio ficariam responsáveis por controlar a questão do comércio nessas regiões, beleza? Então ele subdivide a responsabilidade dele ali, divide a responsabilidade dele lá com as companhias de comércio para ter um maior controle do comércio de cada região, beleza? Que aí dessa forma você consegue de fato um controle bem grande sobre as regiões. Isso inclusive vai gerar o problema lá no Maranhão, que é a guerra dos mascates, a revolta dos companhias de comércio, revolta de Beckman, beleza? Isso vai gerar um problema na revolta de Beckman, propriamente dito, beleza? Perfeito. Mas nota, isso aqui é uma medida autoritária, sim ou não? Como concorda com uma medida autoritária? Porque ele faz isso aqui para ter maior controle sobre o comércio, beleza? Se ele quer ter um maior controle, ele quer ter maior autoridade sobre aquilo, beleza? Então, basicamente, dá para entender do porquê que ele faz isso aqui? Sim ou não? Beleza? Ok. Dá para entender por que ele fez isso daqui também? Bem tranquilo também, né? Certo? Perfeito. Ele também vai fazer o quê? Diversificação das atividades agrícolas, como algodão, fumo e café. Agora é interessante, por que ele faz isso daqui?
Por que ele diversifica a produção agrícola no Brasil? Bem simples também, né? O mercado estava saturado de açúcar por causa da Holanda. Perfeito. Para eles, daí algodão para fazer roupa. E começou a se produzir com café porque não era tão aprofundado no mercado, então tinha um pouco mais de lucro. Perfeitamente, tudo perfeito, exatamente. O que acontece, rapaziada? A gente está aqui no segunda metade do século XVIII, o ouro já está acabando. Eu tenho algum produto agrário forte no Brasil nesse momento? O açúcar já não está valendo mais, beleza? Contra a Holanda, fechou? Então, nota, o que ele tenta fazer? Ele tenta diversificar o comércio, obviamente, para tentar gerar lucro de alguma forma, tá? O algodão ele entra, obviamente, para atender a questão do setor têxtil, beleza? Uma questão interessante, por mais que ele tenha liberado essa questão aqui, ela não vai acabar indo para frente, tá? Vai ficar muito barrada, principalmente para a Inglaterra, para produzir. A gente já vai entender isso posteriormente também. Então, por mais que ele comece a produção de algodão, incentive a produção da uma indústria têxtil no Brasil, ela não vai ir para frente, não vai sair muito do papel, por questões de quê? Principalmente da Inglaterra, influência da Inglaterra, e por conta da rainha que vai vir logo em seguida depois dele, que ela vai vir e vai desfazer tudo que ele fez no Brasil, beleza? Já vai ver isso aí também. O café é interessante também. O fumo, ele é o Brasil era utilizado como uma moeda de troca no geral, beleza? Somente isso mesmo. O café é interessante. O café é um produto muito valorizado na Europa, beleza? Lembrando que o café é um produto que vem da onde, alguém sabe? Onde vem o café? Oi? Lá da região dos árabes, beleza? Então, assim, a Europa não tinha tanto controle sobre o café, só que era um produto muito valorizado na Europa, ou seja, era um recurso que dava dinheiro. Então, o pessoal tenta trazer o café aqui para o Brasil. Nesse momento, o café não vai ser tão destaque. Porém, no século seguinte, o café já vai ser o grande produto do Brasil, beleza? Que aí a gente começa o ciclo do café, como a gente conhece aí, que vai desde pode pegar o primeiro e segundo reinado e segue lá até Getúlio Vargas, beleza? Todo entendido esses produtos aí, a diversificação, fechou? Controlar o território, propriamente dito, para não ter nenhum tipo de resistência contra ele, fechou? Uma questão autoritária, sim ou não? Autoritária, beleza? Então, todas as atitudes que ele está tomando aqui, ou são porque ele é autoritário, ou é uma questão econômica, sim ou não? Dá para todo mundo entender? Qual que era o objetivo dele no Brasil? Gerar lucro para Portugal. Ponto final. Então, todos os pontos que a gente está vendo aqui são totalmente compreensíveis, tá? A gente olhar, mesmo que eu não soubesse nada sobre isso aqui, se eu olhasse numa prova, eu conseguiria entender isso aqui, somente saber conhecer o cara, beleza? Ele é um desses conhecidos e ele quer gerar lucros para Portugal. Ponto final. Show? Extinguiu a escravidão indígena. Por que ele faz isso? Fácil também, óbvio também. Por que ele extingue a escravidão indígena no Brasil? O pessoal realizar a compra do escravo africano. Realizar o quê? A compra do escravo africano. Lembrando, a escravização do indígena dava dinheiro para Portugal? E a escravização do africano? Dava, beleza? Vocês já ouviram falar uma coisa que a gente conhece como comércio triangular? Já ouviram falar? O que é esse comércio triangular? O escravo sai da África, vai para a colônia, e a colônia ele gera lucros e vai para a metade. Perfeito. Eu não tenho mapa de Portugal aqui agora para mostrar. Aqui o que acontece? Comércio triangular. A gente vai ter tem o Brasil, que é onde a gente recebe os escravos no geral, beleza? Os escravos eles vêm da onde? Da África. E quem que está ganhando dinheiro com isso? Portugal. E se você fechar os 3 pontos, forma um triângulo, beleza? É isso que a gente conhece como comércio triangular. Fechou? Bem tranquilo? Todo válido? Inclusive, interessante, em alguns momentos da história do Brasil, esse comércio triangular, o comércio de escravos, ele foi mais lucrativo para Portugal do que cana-de-açúcar e o ouro, beleza? Então, assim, em certo momento, o grande produto do Brasil não era nem o ouro, não era nem a própria cana-de-açúcar, era vender escravo para o Brasil. Gerava muito lucro para Portugal, beleza? E aí tem o comércio triangular que a gente conhece. Cuidado, esse comércio triangular também acontece em algumas outras regiões, beleza? Ele vai acontecer também com a Inglaterra e Estados Unidos, por questão lá principalmente do chá, beleza? Então, quando você pensar em comércio triangular, existem vários. Pensando no Brasil, o comércio triangular no Brasil vai acontecer no Brasil, é isso que a gente já conhece. Nos Estados Unidos vai acontecer um também que é diferente, e se eu não me engano acontece um com a Alemanha também, mas em outra aula a gente começa isso daí, beleza? Fim do período de Pombagira, quando a gente tem a morte de Dom João José I, esse que era o rei lá de Portugal nesse momento. Esse rei ele confiava muito
do Marquês de Pombal. Porém, quando ele morre, assume a Dona Maria. Essa Dona Maria, ela também é conhecida como a Louca ou a Viradeira, beleza? Por que ela tem esses nomes? Quando ela entra, ela vai colocar o alvará de 85 e fim dos monopólios comerciais das companhias de comércio. Ou seja, tudo que o Marquês de Pombal fez no Brasil, ela vai entrar e vai desfazer. Ela vai fazer o contrário, beleza? O Marquês de Pombal ele permitiu a indústria têxtil no Brasil. O que ela vai fazer? Vai proibir. O Marquês de Pombal ele criou as companhias de comércio. O que ela vai fazer? Ela vai extinguir as companhias de comércio, beleza? Ela vai desfazer tudo que o Marquês de Pombal fez. Por isso que a gente conhece ela como a Louca ou como a Viradeira, beleza? Questão interessante. Esse alvará é o que proíbe a instalação de manufaturas no Brasil, tá? Em 808 a gente vai ter outro alvará que é para apagar esse alvará aqui, beleza? Que aí permite de novo a criação de manufatura no Brasil, já no período do Dom João VI aqui no Brasil, período pombalino, período joanino, perdão. Só que da mesma forma a questão da industrialização do Brasil não vai para frente nesse período, vai demorar bastante para a gente começar a pensar em industrialização. Quando a gente pensa em industrialização no Brasil, a gente pensa a partir de quando? Getúlio Vargas, você não concorda? Sim ou não? Aconteceu algo antes do Getúlio Vargas que levou a alguma industrialização? Não. Nenhum? Eu vou falar um cara chamado Barão do Rio Branco? Já? Beleza. Esse Barão do Rio Branco ele veio um pouco antes do Getúlio Vargas, tá legal? Ele vai tentar também fazer uma questão de industrialização no Brasil, porém ele vai ser barrado, principalmente no momento que ele está vivendo. Ele vai estar ali na segunda metade do século XIX, século XX, perdão, mais final ali, já está no segundo reinado e tudo mais. O pessoal vai meio que barrar a situação da industrialização, principalmente por questão do lucro que o pessoal estava tendo com o café, beleza? Então o pessoal meio que vai deixar ele de lado e não vai ir muito para frente, fechou? Mas ele é o primeiro cara que vai tentar fazer alguma coisa em prol da industrialização. Porém, não vai acontecer de fato. Quem vai ser o grande responsável por vir industrializar o país de fato vai ser o Getúlio Vargas, beleza? Aí sim a gente começa a industrialização no Brasil a partir de 1930, beleza? Começa de fato a industrialização. Só para a gente entender um pouco aqui, por que quando a gente libera a manufatura aqui no Brasil, o pessoal não começa a se industrializar logo de cara? Porque quando a gente olha para isso daqui, pensando agora, eu ganharia dinheiro com isso daqui? Sim ou não? Bastante, não ganharia? Se abrir uma fábrica hoje, você vai ganhar dinheiro, não vai? Então, é muito óbvio. Se eu olhar isso aqui, por que os caras não fizeram isso daqui? E aí, por que os caras não tentaram industrializar? Alguém tem alguma ideia? Porque não tinha dinheiro? Por quê? O pessoal trabalhava no campo não deixava? O pessoal que trabalhava no campo não deixava? Tipo, que eles queriam gerar lucros e, tipo assim, se tivesse fábrica, eles não iam gerar tanto lucro que nem antes. Então, nesse período aqui fica meio ruim de a gente pensar na situação, porque como estava o campo no Brasil nesse momento? Estava quebrado também. Então, nota, a industrialização no Brasil surgiu como o quê? Como uma alternativa para a própria economia quebrada do Brasil. O Brasil não tinha mais um grande produto agrário, então o setor têxtil poderia ser um substituto, uma forma de você ganhar dinheiro no Brasil aqui de fato. E lembrando que o setor têxtil você não depende de terra para plantar nem nada, só de você ter a fábrica e plantar algodão. O Brasil já plantava algodão na região do Nordeste, no interior lá do Nordeste, né? Nordeste não, perdão, Norte, Maranhão principalmente, fechou? As regiões mais ao norte do Maranhão a gente plantava bastante algodão, tá legal? Então nota, era um local ideal para você produzir a questão têxtil? Sim. Por que não vai para frente? Por que não vai para frente? Mão de obra especializada. Mão de obra especializada? O que mais? Só isso? É caro, isso aí. É caro? É caro também. O que mais? Por que a gente não industrializa o país nesse momento? Quem quer industrializar o mundo nesse momento? Quem? Somente Inglaterra? No geral sim, tá legal? Tá na metade do século, no final do século XVIII, a Inglaterra já se industrializou, os outros países estão começando a se industrializar agora, tá legal? Por que o Brasil não entra nessa moda aqui? São vários motivos para a gente tentar entender esses aqui.
Primeira questão, a questão da própria implementação da indústria, não é barato, precisa de bastante recurso. Segunda questão, a própria mão de obra também é um problema, porque quando você pensa na Inglaterra, você fala, mas a Inglaterra também não tinha nenhum tipo de escola, nada do tipo para fazer uma mão de obra mais qualificada. Ok, perfeito. Só que na Inglaterra existiam muitos artesãos, são pessoas que vão trabalhar com tecido e futuramente vão acabar trabalhando nas fábricas, beleza? Diferente do Brasil, o Brasil é muito mais agrário, o pessoal não está trabalhando para fazer roupa. Na Inglaterra é diferente. Na Inglaterra o pessoal trabalhava mais com esses produtos manufaturados, beleza? Então, quando começa a industrialização na Inglaterra, o pessoal já está meio que acostumado a trabalhar com tecido. Então, é só entra na fábrica, aprende a mexer na máquina e acabou, beleza? Aqui no Brasil não, teria que aprender a mexer com tecido, primeiro mexer com a máquina para depois produzir, beleza? Não, tem que demorar bastante tempo também. Outra questão também interessante é, agora sim, a principal do porquê que a gente não começa uma industrialização no Brasil, inclusive é uma questão que tem impactos até hoje em dia na questão do cotidiano propriamente dito. Vamos lá, você vai comprar um computador novo. Tu vai comprar um computador de qual marca? Samsung, o que mais? Qual? Xiaomi, o que mais? Você vai comprar um MacBook da Apple? Tu vai comprar um positivo? Por que tu vai comprar um positivo? Porque é brasileiro? Porque é brasileiro, exatamente. O que isso quer dizer pra gente? Supostamente o produto brasileiro seria de inferior qualidade ali, comparado aos países do exterior, certo? Obviamente, eu fiz uma comparação meio injusta. Obviamente o celular, o computador da Samsung é 1 milhão de vezes melhor que um da Positivo, dessas marcas que a gente tem no Brasil aí hoje em dia. Inclusive, quando a gente para pensar, esse meio que preconceito se mantém até os dias atuais, beleza? Por mais que em alguns setores é justificável, tipo no setor do celular aí é o justificável, os do Brasil são muito ruins, mas em alguns outros setores a gente às vezes acaba deixando de comprar uma marca brasileira por conta de preconceito, unicamente por conta de preconceito mesmo. Uma que eu gosto de usar de exemplo bastante é tênis, beleza? Você vai comprar um tênis, você vai comprar o quê? Uma Adidas, um Nike ou uma Olímpicos? Qual que você vai comprar? Nike, Adidas. Se bem que hoje em dia no Brasil a Olímpicos é uma marca muito boa, beleza? Pra quem corre aí, sabe, os tênis de corrida dos Olímpicos são muito bons. Mas geralmente o pessoal fica com o pé atrás. Não, Nike é melhor, beleza? E isso se mantém até hoje. Então, nota, se até hoje a gente se mantém com esse preconceito, imagina essa época aqui. Você ia preferir comprar um produto importado lá da Inglaterra ou um produto do Brasil? Mesmo que você pagasse muito mais caro da Inglaterra, qual que você comprar? Da Inglaterra, beleza? Então, nota, isso aqui se mantém até os dias atuais, fechou? Isso aqui é um problema até os dias atuais de fato, tá? Todo mundo entendeu isso daí? Por que o país não se industrializou nesse momento? Enfim, fechou. Todo mundo conseguiu resolver as questões todas aí? Tranquilinho? Tava difícil? Tava fácil? Tava como? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, na primeira questão aqui. Na segunda, quando estão as medidas que hoje vão tornar mais ágil e eficiente a administração da colônia portuguesa do Brasil, dentre as quais se destacam. E o que vocês colocaram? Lembrando que isso aqui era basicamente o objetivo do Marquês de Pombal, beleza? Então o que vocês colocaram aí pra gente? Charlie, o que mais? Algo mais? Só Charlie do mundo? A transferência da capital do estado do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, perfeito? Quem que quer isso aqui mesmo? Marquês de Pombal, beleza? Qual que era o intuito dele fazendo isso daqui? Tem mais controle sobre? Região mineradora? Região de Minas Gerais aí? Onde escoava o ouro, beleza? Exatamente, fechou? Vamos dar uma olhada no restante aqui se a gente acha alguma coisa que faz sentido? Na alfa, elevação do estado do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve. Quando que acontece isso aqui? Pelo Junino? Todo mundo isso aí? Por que isso aqui acontece mesmo? Vocês lembram? Alguém tem alguma ideia do que isso aqui acontece? Porque o Bruno estava aqui no Brasil e não pôde participar da convenção para poder pegar Portugal de volta. Perfeito, exatamente. Dom João VI, quando estava no Brasil, ele não podia participar do... Como é que era o nome da mesmo?
Enfim, era o tratado para restituir os tronos aos 6 que foram invadidos pela França, beleza? E Portugal tinha sido invadido pela França, o rei de Portugal podia participar desse tratado, só que somente se ele estivesse em terras portuguesas. O Brasil era uma colônia, não era considerado terra. Então o que ele faz? Ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, beleza? Então nada a ver com o nosso contexto aqui. Na B, o reconhecimento da importância das regiões do Sul e Sudeste em função do incremento do ciclo econômico do café, verdadeiro ou falso? O café, quando a gente pensa no café no auge, é nesse momento? É bem mais para frente, beleza? O café, quando ele vira de fato um grande produto econômico no Brasil, é a partir lá do segundo reinado aqui no Brasil, beleza? Então aqui nesse momento está sendo introduzido o café aqui nessa região mesmo, Sul e Sudeste, perfeitamente, porém ainda não representa nenhum tipo de relevância tão grande assim não, beleza? A Charlie, a resposta mesmo, Delta. O estado do Pará e Maranhão recebeu a denominação de estado do Maranhão. Isso aqui não muda em nada pra gente, não faz nem sentido. E a restauração do sistema de capitanias hereditárias, é ele que restaura isso? Ele faz o quê? Acaba com as capitanias hereditárias. Beleza? Então não faz sentido isso daqui. Vamos na 2. Todo mundo de boa primeiro aí? Bora? Na 2. Então a questão falando sobre a questão do despotismo esclarecido, comentando sobre o próprio Marquês de Pombal e comentando alguns outros nomes dessa mesma linha aí, do despotismo esclarecido, só que em outros países do mundo, beleza? Tais governantes, e aí, o que vocês colocaram? Todo mundo de alfa? Ninguém ficou em dúvida aí? Não? Sem abandonar o poder absoluto, procurar governar conforme a razão e os interesses do povo, perfeitamente. Não é isso que significa ser um déspota esclarecido? Ser uma pessoa autoritária, levando em consideração também as características do iluminismo, perfeito? É basicamente isso mesmo. Tiveram atividades diversas, entretanto todos governavam com o auxílio de um parlamento? Não, não faz sentido eu ser autoritário e ter um parlamento, beleza? O parlamento me restringe. Seguindo ideias iluministas e democráticas, abandonaram a ideia de poder absoluto de governante? Não, né? É aquilo que a gente comentou. Eles são governantes, eles são autoritários, só que eles também seguem os ideais do iluminismo, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Aí eu comentei, é um pouco ambíguo, um pouco contraditório, beleza? Mas é basicamente isso que acontecia, fechou? Aumentar a participação popular no governo? Pô, o cara quer mandar sozinho, vai fazer isso aqui? Não faz sentido, beleza? Ampliaram os direitos individuais e políticos dos cidadãos, no entanto, não tiveram preocupação com o desenvolvimento agrícola e industrial? E aí? Também nada a ver com o que a gente tem referente tanto ao texto quanto o que a gente conhece de fato, beleza? Resposta é alfa mesmo, todo mundo tranquilo? Beleza? Beleza. A 3 é basicamente a mesma coisa, tá legal? Falando sobre a questão do despotismo esclarecido. Comenta sobre algumas personalidades deles aí, mas vamos para a pergunta que é o que te faz interessa. Todos os dirigentes acima mencionados de seus governos podem se afirmar que... E aí, o que vocês colocaram? Alfa também? Todos foram provavelmente inspirados por ideias iluministas e o tipo de governo adotado por eles foi chamado de historiadores do século XIX de despotismo esclarecido? Sim ou não? Perfeito? Perfeito. É exatamente isso aqui mesmo, tá legal? Governos comunistas. Quando a gente falou as diferenças, não era somente um. Eram governos liberais, também não, bastante autoritários, beleza? A 4 é uma questão que fala mais sobre, nem tanto Marquês de Pombal, nem sobre os tratados, mas fala uma questão sobre o quê? Sobre? A influência nas revoltas emancipacionistas. Influência do iluminismo no Brasil, perfeitamente? Beleza? Sobre entender isso aí? Dito isso, qual que é a resposta? O que vocês marcaram? Bravo, Charlie, quem mais? Eu vi um Charlie aí. Vamos dar uma olhada nas respostas. Vamos olhar de uma de cada um. As ideias dos padres jesuítas que defendiam a igualdade entre brasileiros e portugueses. O liberalismo econômico colocado em prática pelo Marquês de Pombal. Pô, alguns desses pontos que são verdadeiros? Nenhum, beleza? Isso aqui não era tratado em nenhum momento, beleza? Bravo. Os ideias do iluminismo e a reação ao aumento da opressão econômica de Portugal sobre o Brasil, representados pela taxação severa sobre o ouro das cereais e a proibição de manufaturas. E aí, correto ou não?
Não é exatamente isso que aconteceu naquele período, final do século XVIII ali, a gente está no período já posterior ao período marinho, propriamente dito, legal? E está de acordo com o que acontece tanto na acontecimento quanto na continuação baiana, beleza? Então, perfeito aqui a nossa resposta brava. Vamos lá, galera, na Charlie? As rebeliões de escravos que eram apoiadas pelos homens livres, pobres da colônia? Não, tá legal? Aqui a gente está pensando nas questões das revoltas emancipacionistas, beleza? Pensando nessas duas, o que mais seria de acordo, de fato, seria aqui a nossa brava, tá? A Charlie não tem muito contexto. Se bem que a Charlie, ela tem um pouco de pezinho na baiana, beleza? Só que quando a gente leva em mais consideração também a mineira, aí não serve só a Charlie, tá? A B é muito mais completa, fechou? Tem a charzinha que ficou no meio aqui da questão. Por que não podemos instalar fábricas no Brasil para continuar comprando os produtos fabricados em Portugal? Pô, isso aqui é óbvio que a gente já sabe. Mas isso a gente nem em Portugal, mas na Inglaterra propriamente dito, tá legal? Só que o que acontece? Portugal compra na Inglaterra e revende no Brasil, tá? Então, eles lucram dessa forma. A Charta faz referência a uma legislação instituída na segunda metade do século XVIII, que foi, qual que é a resposta? Já viu recentemente também. O Alvará de 35 foi uma medida criada pelo Dom Maria I, a qual proibia em produtividade a instalação de manufaturas no Brasil, sim ou não? Sim? Beleza, exatamente isso mesmo. Charlie mesmo. O restante é meio sem sentido, beleza? Agrícolas das vinhas, loca do ouro. Livrar dos cristãos novos, nada a ver com tudo o restante, beleza? Só a Charlie que funciona mesmo. Boa próxima. Agora sim, uma questão falando sobre tratados, tá? Sobre os tratados de limites se definir o território brasileiro, pode-se afirmar que, vamos lá comigo, vamos fazer juntos isso daqui. Alfa. O Tratado de Lisboa foi assinado entre Portugal e Espanha e estabeleceu os limites territoriais existentes à época do Tratado de Tordesilhas, sim ou não? Alguém lembra o que fazia o Tratado de Lisboa? Também não. E aí, o que fazia o Tratado de Lisboa? O Tratado de Lisboa, o primeiro tratado que acontece em 1751, beleza? O que acontece? 1751, o Tratado de Lisboa é quando os portugueses chegam na colônia do Sacramento. E no ano seguinte, Espanha reconhece a colônia do Sacramento como centro de Portugal. Porém, isso aí não vai durar muito. Logo em seguida, já vai ter conflito na região e a cidade de Lisboa fica meio que de lado, beleza? Então, não é interessante pra gente. Na verdade, o Tratado de Madrid, assinado entre Portugal e Espanha, usando o princípio da restauração, sim ou não? Qual que era o princípio do Tratado de Madrid? Puxa você 10. É esse aqui, Tratado de Restauração? Não, beleza? Então não pode ser a brava. Charles, com o Tratado de Santo Ildefonso, Portugal recebeu o domínio dos 7 povos e nações. Sim, o que é esse princípio da restauração? O que é o princípio da restauração? É o princípio que vai ser utilizado no tratado que o Dom João VI vai querer participar depois das guerras napoleônicas, beleza? Tratado de Viena. Tratado de Viena, e no Tratado de Viena, os reis vão retornar suas posses. Usando o Tratado de Restauração, é restaurar algo que já era seu. Tipo, haver uma posse, beleza? Era seu, você foi invadido, não, você pode voltar e pegar para você. Isso vai acontecer no Tratado de Viena, beleza? Mas não é o que vai ser utilizado aqui no nosso Tratado de Madrid, beleza? Todo tranquilo aí? Fechou? A Charlie me deu aqui agora. Com o Tratado de Santo Ildefonso, Portugal recebeu o domínio de 7 povos e nações, o que provocou o seu chamado a Guerra Guaranítica. Verdadeiro ou falso? Por que é falso? Espanha com 7 povos e nações? E é ele que origina essa guerra? Também não, beleza? Qual que origina a Guerra Guaranítica? Guerra? Tratado de Madrid? Tratado de Madrid, beleza? Tratado de Madrid que origina as guerras guaraníticas, perfeito? Delta, o Tratado de Milton é assinado entre Portugal e Inglaterra e definiu as fronteiras ao norte do Brasil. A Inglaterra tinha alguma coisa a ver com terra no Brasil? Sim ou não? Não, beleza? O Tratado de Milton é o Tratado de panos e vinhos, nada a ver com terras, fechou? Então a Delta também não pode ser. Todo mundo marcou eco aí? Sim. Alguém marcou outra coisa? Todo mundo tranquilo?
Fechou. O Tratado de Badajoz foi o último a ser assinado e praticamente definiu os limites territoriais brasileiros. A única alteração deles naquela época foi a anexação do Acre, sim ou não? Perfeito? Perfeito, é isso mesmo. Para a gente terminar rapidamente. 7, o que vocês marcaram na 7? Primeiro tratado de Utrecht, perfeito? É exatamente, entre Portugal e França está certinho. Não tem nada a ver. Na 8. Sobre os tratados que definem o território brasileiro durante o período colonial, é correto afirmar que. E aí, o que vocês colocaram? É também? Sim. Todo mundo marcou? Sim. O Tratado de Madrid foi assinado entre Portugal e Espanha. De acordo com esse tratado, a colônia do Sacramento passaria aos espanhóis e aos 7 nações pertenceriam aos portugueses. Verdadeiro ou falso aqui? Verdadeiro. Quem dominava a região do Sacramento, a região da Cisplatina, eram os espanhóis. Quem dominava aqui a região sul do Brasil eram os portugueses, então teoricamente seriam nossos. Porém, não isso vai acontecer de fato, vai gerar bastante conflito. E é isso que gera a questão das guerras guaraníticas, beleza?